Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha só, esse é um dos grandes princípios das leis do Senhor, é a lei da primícia. Deus começa já lá no Gênesis, falando muito forte sobre isso, quando a gente para pensar um pouco lá sobre a história do primeiro homicídio, Caim e Abel. Vocês lembram dessa história, né? Então os dois foram oferecer algo para o Senhor. O que era esse algo? Era uma oferta. Essa era a primeira oferta da vida deles que eles estariam colocando. Então seria uma primícia. Um foi lá e era criador de gado, de ovelhas. E ele, né, quando Abel oferece isso, a Bíblia diz que o Senhor recebe. E Caim, ele ofereceu dos frutos da terra. Por quê? Porque ele era um agricultor. Então, nós precisamos primeiro desmistificar isso que às vezes paira na nossa mente. Entenda bem, não é porque um ofereceu carne e Deus gostou mais e o outro ofereceu coisas da terra e Deus não era vegano e Deus ficou bravo com aquilo. Não, não é isso. Nós precisamos entender a intenção do coração. Tanto que Deus vem até Caim e fala com ele e diz: olha, o pecado está batendo na tua porta e cabe a você controlá-lo. Ou seja, Deus estava dando a deixa daquilo que estava acontecendo no seu coração. Deus estava dizendo para ele: olha, você está vindo, você está oferecendo para mim, mas você não está oferecendo com alegria. Você está oferecendo para mim como se fosse algo que você está numa disputa com o teu irmão de quem quer mais, quem pode menos, quem me agrada, quem não me agrada. Eu não quero isso. Eu quero um coração amável. Então, o princípio agora, o princípio das primícias, né? O princípio das primícias é isso. É aquilo que nós temos no nosso coração e nós podemos dar para o Senhor com alegria. Qual é o outro princípio que nós podemos ver? Jesus, ele chega ao lado do gasofilaço. Pense, para um pouco comigo agora, vamos lá em Lucas, quando Lucas conta essa história da viúva, né, que vai e ela dá uma moedinha. Agora, pensa você. Vamos com a nossa mente lá para aquela época agora. Olha só, Jesus estava, gasofilaço era, vamos pensar assim, uma caixa grande, onde as pessoas iam até ali e eles ofereciam para o Senhor as suas ofertas, as suas primícias, os seus dízimos, e aparece aquela viúva, aquela senhora pobre, né? E ela vem e ela coloca uma oferta, uma moeda, aquela moedinha dela. Jesus olha e diz assim: olha, ela foi a que deu o melhor. O que Jesus viu naquele momento? Ele não olhou para o tilintar das moedas daqueles homens que tinham muito e com abundância e vinham até ali e despejavam no gasofilaço. Daí pensa bem, não era por Pix, não era dinheiro, papel, não era por transferência bancária, não era um cheque. Então as pessoas quando iam ofertar, então aquelas pessoas que tinham com abundância, eles levavam, era muita moeda, era muita coisa que eles levavam. Então, olha, quem sabe ali até existia uma disputa daquilo que lançava-se no gasofilaço que fazia mais barulho. Mas vem uma mulher que não faz barulho. Então aí já entra toda uma questão, né, que Jesus também falava, né, daqueles que ficam tocando trombeta, né? Então, o que a tua mão direita fizer, que a tua esquerda não fique sabendo. Por quê? Porque aquilo que você fizer para o Senhor, você não pare de ficar se gabando, falando. Isso é o princípio. Esse é o princípio que Deus estava colocando através de Jesus para as nossas vidas. De uma mulher que foi, ela deu o seu melhor. Por quê? Porque para muitos de nós, se nós formos trazer para os dias de hoje, nos momentos que a gente vive, tem dias que R$50 não vai fazer falta para nós. Então nós termos isso como uma premissa de entregarmos R$50, seja na igreja, para um sacerdote ou em um propósito que a gente fez, não vai fazer diferença nenhuma.
Mas dependendo do dia, independente isso da situação financeira, tá? Dependendo do dia, vai fazer falta, porque a gente não está bem naquele dia. O que Jesus estava olhando naquele momento era isso. E é isso aqui que olha só, que Provérbios 3:9 está falando sobre primícia. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ele estava dizendo assim, olha, me coloca em primeiro. Me coloca em primeiro. Tá, mas o que isso tem a ver com o Novo Testamento? Isso aqui já vai lá totalmente para Jesus, quando Jesus diz, buscai o meu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando eu penso no reino, eu me fico descolado das coisas materiais. E eu começo a viver uma vida com propósito. Um propósito financeiro, um propósito de entrega, um propósito de viver aquilo que Deus tem para minha vida, um propósito de eu poder me desprender daquilo que eu fazia até então. Então, todas essas coisas causam um destravamento no mundo espiritual. Mas quando eu entendo a primícias como simplesmente algo legalista, algo da lei, algo que eu faço só porque me falaram para fazer, isso não está partindo do meu coração. E o próprio Jesus diz, olha, se você está vindo para entregar uma oferta e você tiver de mal com o teu irmão, deixa a oferta ali e vai pedir perdão. Então, o que ele estava falando? O teu coração precisa ser limpo. O teu coração precisa ser um coração que me honra. E primícias faz parte fundamental da honra ao Senhor. Por quê? Porque nós nos despimos de toda a religiosidade, de nossa ganância, da nossa maneira de ver as coisas e até mesmo assim, né, mediante todas as coisas que trazem hoje em dia, até do que a mídia fala, né, que todo pastor é ladrão, né? E aí nós nos desprendemos de tudo isso e a gente entende que as primícias são aquilo que movem a minha vida para o sobrenatural. Que desprendem a minha vida, por quê? Porque eu estou honrando ao Senhor. Por que eu preciso honrar o Senhor? Eu preciso honrar o Senhor porque Deus tem uma crise de identidade, então ele é meio bipolar e tem dias assim que ele precisa ser honrado para ele, para ele se sentir melhor. Não, não é por isso. A honra ao Senhor é aquilo que trabalha no nosso coração, o princípio da honra. E o princípio da honra é uma das coisas que mais nós temos visto hoje como coisas que têm ido à falência na nossa sociedade. Ninguém honra mais ninguém. Ninguém honra cargos de confiança, ninguém mais honra nada, não honra o líder, não honra o chefe, não honra o pastor, não honra o sacerdote, não honra a liderança de ministério, não se honra mais nada. Hoje esse princípio tem sido quebrado. E esse princípio sendo quebrado, não adianta as pessoas virem para nós e dizer assim, não, eu honro a Deus. Então, tá, o que se faz para honrar a Deus? O que se faz que materializa essa honra? As primícias é isso. Primiciar para o Senhor é isso. É quando eu entendo que eu posso honrar ao Senhor com os meus bens, com a minha renda, com o meu corpo, com tudo que eu tenho. Por exemplo, o que eu faço no início do mês para eu poder honrar o Senhor? Será que eu tiro o primeiro dia do mês como primícia do meu mês, para nesse primeiro dia eu jejuar e orar, ler a Bíblia, entregar para o Senhor esse dia? Será que eu tenho primiciado o meu sábado? E agora vamos desmistificar um pouquinho também essa questão do sábado, não pela questão do sábado, dia da semana, calendário, mas eu ter o meu sábado para honrar o Senhor, para buscar Ele e para descansar o meu corpo. Será que eu tenho primiciado um dia da semana para o Senhor? Dizer, essa vai ser a minha primícia de entrega para Ti, Senhor. Esse dia é o dia que eu vou descansar, é o dia que eu vou entregar para Ti, é o dia que eu vou orar mais, que eu vou buscar mais, que eu vou entregar para o Senhor. Será que nós temos feito isso? Olha, vai pegando esses insights aí que Deus está dando para você aqui nessa noite. Será que quando a gente recebe lá do nosso salário, ou a gente faz o fechamento de caixa da nossa empresa, o nosso coração está tão no Senhor que nós primiciamos
Ou seja, o primeiro a gente está tirando para ele ou é aquilo que sobra? Será que Deus está entregando para nós também só aquilo que sobra? Será que Deus tem colocado nas nossas vidas só aquilo que está sobrando? Será que essa falta de honra ao Senhor não está fazendo com que as bênçãos do Senhor fiquem paralisadas? Porque Deus não trabalha contra os seus princípios. Deus não desonra aquilo que Ele traz como princípios para as nossas vidas. Êxodo 13:3, né? Que se o primogênito, olha só, olha só as primícias que Deus pedia, já começava lá do primogênito. Então a primícia do primogênito, que era para honrar o Senhor, que já era para entregar para o Senhor o primogênito. Então, como Deus não queria sacrifícios humanos, então era para ir oferecer um sacrifício lá no templo. Era para primiciar para o Senhor o primeiro que nascesse lá do animal. Então, a vaca ia ter a sua primeira cria, aquilo era para entregar para o Senhor. Aí depois era para entregar a primícia daquilo que era produzido no campo. Então, tudo isso Deus começa a falar. E eu, assim, quando eu paro para pensar sobre isso, Mateus 6,33, que a gente citou antes, né, de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tantas outras coisas, eu vejo Deus primiciando nas nossas vidas o melhor que Ele tinha, o seu Filho Jesus. E Ele entrega por nós. E muitas vezes nós não fazemos isso. Sabe, a gente vai para a igreja, mas a gente não vai para fazer o melhor. A gente vai cultuar o Senhor, mas a gente não dá o nosso melhor no nosso culto. A gente fica preocupado com o som, com a luz, com o irmão que está sentado no lado, com quem vai pregar ou com quem vai cantar, se o ministério do louvor tirou o louvor que nos agrada, porque senão a gente já fica meio que inquieto no culto e a gente não está entregando a nossa vida de verdade, a gente não está honrando o Senhor. Eu venho aqui nessa noite para dizer para você, vamos honrar o Senhor de verdade, vamos honrar o Senhor com tudo aquilo que o Senhor tem nos entregue. Olha só, eu vou ler Hebreus 10:1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. O que está falando aqui? Que a lei era uma sombra. Olha só, não está destituindo nada aqui. Você está dizendo, olha, a lei é uma sombra. A sombra não é o real. A sombra é pode-se dizer assim, é uma aparência de uma imagem real, mas não é o real. Ele está dizendo aqui, então, ora, visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros, ou seja, a lei veio para mostrar aquilo que aconteceria no futuro. É isso que o escritor aos Hebreus está tentando dizer. Não é a imagem real das coisas. Ou seja, não é a imagem real, mas é a sombra daquilo que deveria acontecer. Nunca, jamais pode se tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Ou seja, agora estava chegando um novo tempo. Aqui o escritor aos Hebreus estava dizendo assim, aquelas práticas passadas de fazer sempre a mesma coisa, aquilo lá era só uma sombra. Agora não, agora é cara limpa, agora é colorido, agora é a imagem que precisa ser, agora é 4K, HD, que você está enxergando as coisas. E mediante tudo isso, não é mais só simplesmente sobre aqueles princípios passados. Agora é uma renovação das alianças que eu, o Senhor, estou fazendo com vocês. E primícias vêm e chega assim muito forte nessa área. Mas se as primícias são santas, olha só, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 11, versículo 16. Mas se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Então, olha só, a primícia aqui coloca agora como uma santificação de todas as coisas. Então, se a primícia é santa, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são.
Ou seja, está dizendo assim, ó, o mesmo fruto que você pega lá do trigo e você o amassa e transforma em uma massa, em um pão, se a primícia lá atrás é santa, a massa é santa. Ou seja, se eu primicio, eu santifico todas as coisas. Se eu primicio, todas as coisas ao meu redor começam a ser santificadas. Esse é o grande princípio das primícias, que às vezes a gente acha que é algo legalista, que é algo que a gente inventa, que é algo que a gente quer colocar como um dogma religioso, e não é. Isso é Deus falando. E agora eu falei sobre primícias no Novo Testamento. E lá no Antigo Testamento, Êxodo 34, 26, as primícias dos primeiros frutos da sua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Ou seja, olha só, pedindo, traz os princípios da tua renda, os princípios da tua casa. E aí eu quero dizer, o que é o princípio de verdade? É uma semente de bênção. O que seria uma semente de bênção? É a semente que eu honro o Senhor. E o que é honra? Quem sabe você já foi numa festa de aniversário. Pense comigo agora sobre uma festa de aniversário. E aí canta os parabéns e vai cortar o bolo, certo? Visualiza agora essa imagem. Cortou-se o bolo, pega o primeiro pedaço, coloca lá no prato. E geralmente o que acontece? Esse primeiro pedaço, você vai honrar alguém da festa. Esse alguém às vezes é o aniversariante ou é uma pessoa que se tenta honrar na festa. Não é isso? Isso é primícia. É você pegar o bolo inteiro, você pegar a primeira fatia, para você dizer assim, eu preciso honrar alguém importante que está aqui. Esse alguém importante vai ganhar o primeiro pedaço. E você vai e honra aquela pessoa com isso. Primícias no mundo espiritual é eu honrar a Deus antes de qualquer outra pessoa. As consequências espirituais que podem trazer isso para a nossa vida. Essas consequências espirituais a gente começa já a ver lá em Josué, tem vários versículos aqui que nos apontam, mas eu quero ir para 1 Coríntios capítulo 15. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Olha só, aqui Deus está trazendo para nós, através dessa revelação de Paulo na primeira carta aos Coríntios, falando de um Jesus, de um Cristo, que foi a primícia entre os mortos, ou seja, o primeiro que ressuscitou. Olha que poder isso, o poder da primícia. A primícia dos que ressuscitaram está em Jesus. E nessa primícia das pessoas que ressuscitaram, você sabia que um dia nós todos o encontraremos. Quem sabe alguns de nós não vão passar por essa primeira morte. Por quê? Porque serão arrebatados. Mas aqueles que já morreram serão aqueles que um dia, em nome de Jesus, eles vão ressuscitar. Porque Jesus foi a primícia daqueles que dormem. A primícia daqueles que dormem. A ressurreição de Jesus Cristo é vista como um cumprimento da tipologia das primícias e aconteceu no dia depois do sábado. Ou seja, o sábado encerra, inicia o domingo e no primeiro dia da semana, na primícia da semana, Jesus ressuscita. Você está entendendo o poder disso? Então isso não, é o acaso. Não, Deus não trabalha com acaso. Deus não trabalha com coincidência. Deus trabalha com fatos. E isso mostra para nós que primícias é algo muito mais elevado. Olha só. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Levíticos 23. Isso aqui está falando do quê? De um ciclo de primícias que deveria ser respeitado pelo povo de Israel. E hoje em dia, às vezes a gente acha que primícia é uma besteira. Deus tem colocado algumas coisas no meu coração sobre primícias.
Porque sempre que eu primicio para cima, sobre as pessoas que estão acima de mim, os cargos de liderança sobre mim. Eu quero convidar você a ter esse entendimento, de você entender que existem primícias que quando você coloca para o reino de Deus, isso traz para você um favor muito grande do Senhor. E no Atos 2,14, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. A igreja recebeu naquele momento que o selo da aprovação divina numa festa que era uma extensão da celebração das primícias. Ou seja, existia a festa das primícias, quando a extensão da festa das primícias era a festa de Pentecostes. E na festa de Pentecostes, ou seja, no tempo depois das primícias, quando acaba-se a festa, ou seja, a primícia da festa das primícias era a festa de Pentecostes. Foi quando o selo da promessa do Senhor desce agora sobre a igreja, selando aquilo que o Espírito Santo estava trazendo sobre a igreja. Então, isso é muito importante para nós entendermos sobre primícia de tempo, sobre primícia de valores, sobre primícia da nossa casa, primícia da nossa renda, primícia da honra ao Senhor. Isso é muito devastador para a nossa vida. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Olha só o que Deus está falando com nós através da carta de Tiago, capítulo 1, versículo 18, dizendo assim que nós somos a primícia das suas criaturas. Ou seja, nós somos o primeiro. Meu Deus, olha o valor disso no mundo. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Isso é, meu Deus, isso é tremendo, é a Bíblia falando conosco. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazeis vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha da parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Olha só, Paulo estava dizendo assim, ó, eu vou visitar vocês, eu não vou tirar oferta quando eu for visitar vocês, mas vocês lá dentro das suas casas, no primeiro dia da semana, conforme, olha só, a prosperidade de vocês. O que está falando com isso? Está falando sobre honra. Isso está falando sobre você entender que é conforme aquilo que você vai agir, Deus vai te honrar e você vai honrar Deus. Ele estava dizendo, não vou tirar a oferta, mas vocês, conforme eu já ensinei vocês, no primeiro dia da semana, ou seja, na primícia da semana, vocês já vão tirar isso. Cara, tem que desenhar, será? Não precisa, né? Então, como entregar as primícias hoje? À luz do ensino do Novo Testamento, né, o que nós podemos falar sobre primícias? Como que tem que ser necessariamente uma contribuição a mais, além do dízimo, das demais ofertas? Não, isso o Novo Testamento não traz para nós. Então, eu não quero afirmar essa hipótese também, sobre hipótese alguma, que a visão de contribuirmos tanto dando a Deus a primazia ou as primícias, não cumpra a lei das primícias. Ou por outro lado, não vejo nada nas Escrituras que nos... Desculpa, deixa eu tomar uma água aqui. Que nos impeça de agirmos assim. Ou seja, de nós entregarmos as nossas primícias para Deus. Certo? Por outro lado, deixa eu seguir aqui que eu fiz uma anotação. Não há nenhum princípio bíblico que venha a ser quebrado se assim procedermos. Portanto, com a devida consciência do ensino bíblico que diz: a fé que tenha para ti mesmo perante Deus. Romanos 14, 22.
Ou seja, se você tiver fé para fazer isso, vai e faça. Ou, tá entendendo? É isso que Paulo está falando aqui. Ó. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Se eu tiver essa fé para mim mesmo perante Deus, então não é para agradar o líder, não é para agradar o ministério, não é para agradar a igreja, não é para aparecer, não é para nada disso. Se você tem essa fé dentro de você, vá e faça para ti mesmo perante Deus. E bico calado, não precisa ficar tocando trombeta para ninguém. O Novo Testamento fala desse sustento dos ministros por meio dos salários. Ou seja, isso aqui já vai lá para a igreja, né, sobre salário de igreja. Isso não quero entrar aqui, que daí, tu é pastor, tá pedindo isso. Então, eu sou um pastor um pouco diferente dessas coisas, então eu não recebo salário de igreja, não ganho, a gente não recebe nada, Deus tem nos abençoado de outras formas, a gente trabalha, a gente tem a nossa empresa, minha esposa também trabalha, então a gente tem o nosso sustento e tudo que a gente faz é por um amor à obra de verdade, para poder estar aqui falando com vocês, por amor a tudo aquilo que a gente faz. Mas tem pastor que recebe e vive integralmente do ministério e faz com muito amor, que faz com muita dedicação, que faz para honrar a Deus de verdade e que tem família e que tem sonhos e que tem aluguel para pagar e tem filho para sustentar e tem tanta coisa e que é disso que se tira o sustento, sim. É disso que se tira o sustento, sim. Né? Então a gente precisa aprender a honrar nossa liderança, honrar nossos pastores que querem isso, que fazem isso e que fazem por amor e que esse amor está colocado na obra do Senhor. E uma das coisas assim que muitas pessoas eu vejo fazendo isso, vários apóstolos que eu acompanho e várias pessoas que são até da nossa igreja que entenderam isso e eles tiram assim como primícia, por exemplo, o primeiro dia de salário do mês, vai dar tanto, eles tiram como primícia e eles primiciam isso. Sabe, como primícia. Isso vai além do dízimo, vai além das ofertas alçadas, tira como primícia. E do que eu tenho visto de gente sendo abençoada, você não tem noção. Do que eu vejo de chaves sendo giradas na vida das pessoas, porque Deus tem honrado. Por quê? Porque eles não fazem para os outros, eles fazem para eles mesmos. E para eles mesmos, mediante a fé que eles têm em Deus, e as coisas têm acontecido de uma forma extraordinária. E olha só, e aonde nós devemos entregar as primícias? Então tem muita gente que me pergunta sobre isso, onde eles deveriam entregar as suas ofertas de primícias. Eu sugiro para vocês que façam isso onde vocês entregam os seus dízimos, certo? Na igreja local, onde vocês congregam, onde vocês fazem a entrega dos seus dízimos, é isso que vocês precisam fazer. Pastor Itacílio, eu quero te honrar e quero primiciar na tua vida. Cara, eu não sou tua cobertura espiritual. Você vai entregar na tua cobertura espiritual. Sabe? Lá na igreja onde você congrega. Lá naquele pastor lá que sabe os BO que já aconteceu contigo. Sabe? Essas coisas assim. Sabe? É essas pessoas que precisamos honrar. Essas pessoas que a gente precisa entender. Sabe? Que são aqueles que vão estar ali orando por nós todos os dias. E também aqui, ó, pastor, tem uma base bíblica, né, para entregar para o sacerdote? Não existe uma base bíblica. Isso é voltando àquele versículo ali de Romanos que a gente estava lendo antes. Sabe? Se você tem fé para fazer isso, então você faz, né? E você honra em cima daquilo que você acredita e aquilo que da tua fé em Deus faz você fazer. Vai e faz. Se Deus falou contigo, vai e faz. Mas se Deus falou contigo, certo? Não faz porque alguém pediu. Que aí é fria, não vai acontecer nada na tua vida. Nem vai estar honrando a Deus, tá? Vai estar fazendo birrento. Eu só não quero que há regras. É isso que eu tenho que dizer para você. Regras que não são claras no Novo Testamento. Essas regras não são claras. Então, mediante isso, se a regra não é clara, então é aquilo que Deus falar contigo, é aquilo que Deus colocar no seu coração, aí você vai, faz e Deus vai honrar você. Deus vai honrar a sua vida, Deus vai honrar a sua fé e você vai ver as coisas acontecendo. Isso acontece contigo muito. Isso acontece com pessoas ligadas ao meu ministério muito. Já aconteceu de eu receber primícias várias vezes.
muitas vezes. Existem pessoas que são assim, rigorosas, sabe, nessa área. Mas porque eu falei? Não, porque Deus falou com elas. Existem dizimistas fiéis na casa do Senhor? Sim. Porque a gente cobra o dízimo? Não. Porque eles entenderam e Deus girou uma chave na vida delas. E várias das pessoas que estão aqui entenderam, e estão aqui dizendo amém, e estão concordando, porque são fiéis. E Deus vai honrar você. E primícias é isso. Primícias é quando eu entendo que é o primeiro que eu preciso tirar para Deus. É o primeiro. E eu tenho um convitaço para fazer agora para você aqui. Um convitaço. Vou até ficar de frente aqui. Opa, chegou até de quase cair aqui, ó. Meu celular agora que dou suporte. Olha que convite top. Nós vamos pela primeira vez na nossa igreja, olha só, já são 10 anos que nós temos de igreja, a gente nunca fez isso. Mas esse ano Deus tocou muito no nosso coração e nós vamos ter as primícias 2022. Ou seja, nós vamos ter uma semana toda, por quê? Porque nós vamos entregar a primeira semana para Deus. Então nós vamos ter uma semana toda de cultos. Sim, uma semana toda. Então, Janete, César, Ivanir, que estão aqui, Maricelda, Rosinei, já prepara aí, ó. Vai ser no domingo, dia 2, nós vamos ter do 31 para o 1º, a gente já vai estar reunido, né? Nós vamos ter o culto da virada, vai começar 8 horas da noite, nós vamos ter batismo, aí vamos encerrar, depois nós vamos lá para outro local, né? Lá na Associação de Professores, lá na PROC, nós vamos ter o jantar da virada, onde nós vamos ter um momento profético para o ano novo, nós vamos jantar juntos, vamos profetizar, vamos orar, vamos declarar sobre o ano novo no dia 1º. No dia 2, que vai ser no domingo, nós vamos começar as primícias 2022, que vai ser como? Nós vamos ter com domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Olha só, 7 cultos, ou seja, a primeira semana nós vamos entregar para Deus adoração, louvor, palavra, oração. Rosilene, vai ser poderoso o que Deus vai fazer. Bah, pastor, mas como que vai funcionar? Vão ser cultos que nós vamos fazer, vai começar 20 horas e terminar 21 horas. Vai ter 2 canções, ministração da palavra, nós vamos ungir todas as pessoas que forem ali, você vai levar o teu projeto de vida 2022, nós vamos abençoar o teu projeto de vida e nós vamos primiciar para o Senhor a primeira semana do ano de 2022. Quem está comigo aqui? Quem está comigo, coloca um eu aqui, só para saber se eu não vou estar sozinho, eu, a Leia e o Vinícius, só nos cultos lá. Coloca para nós aqui, eu. Opa, é isso aí, Rosinei. Isso, César, obrigado. Já tem mais gente. A Ivanir também. Acredito que o Adão vai estar também. A Deise também já colocou. Obrigado, Deise. Ó, a mãe aí já colocou. Que maravilha. Mas não vai poder participar, né? A Luciana, que bom, Luciana. O Daniel colocou aí, eu quero. Vem para Capinzal visitar os parentes aí. Fica uma semana, Daniel. E aí você participa. Janete, isso aí, Janete, vem participar com a gente. Rosilene, vamos profetizar que o Marcos vai estar aí naquela semana, aí vocês vão participar em família, em nome de Jesus. Então nós vamos primiciar a primeira semana. Tu já imaginou o que Deus pode fazer nesse ano de 2022 na nossa vida, se a gente entender que a gente está entregando de verdade para Ele como primícia esse início de ano? Então eu quero convidar você. Quero convidar para você estar com a gente de uma forma poderosíssima. Serão noites proféticas de muita liberação de Deus para as nossas vidas. E nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Não sei se você viu lá no grupo, que eu soltei na segunda-feira, e que agora vai ser o nosso tema do ano de 2022. Eu estou muito empolgado com esse tema, porque vai ser o ano do avivamento. E eu creio nesse avivamento. Que avivamento vai ser esse? Batismo no Espírito Santo, cura, sapatinho de fogo, aviãozinho, helicóptero. O que vai acontecer lá na igreja? O povo caindo, arrebatado? Também. Mas um avivamento que vai ser de dentro para fora. Um avivamento nas nossas cidades. Um avivamento na política, um avivamento em todas as áreas da sociedade. Quem vai ser o promotor desse avivamento? Eu e você. Eu e você.
um avivamento onde nós vamos viver uma vida poderosa e nova dentro das nossas casas, com as nossas famílias, onde nós vamos ser movidos, vai ser gerado perdão, cura, libertação, um avivamento poderoso do Espírito Santo que nós vamos viver nesse ano de 2022. Então prepara o teu coração, e essa semana de primícias será uma semana de alinhamento espiritual para tudo que Deus vai nos entregar nesse ano de 2022, e eu quero liberar essa palavra para você. 2022 será um ano poderoso, extraordinário, cheio de graça, cheio de unção, de um avivamento sobrenatural que está descendo sobre a terra, e nós seremos os agentes desse avivamento. Chegou um avivamento no Brasil, chegou um avivamento nas igrejas brasileiras, e esse avivamento vai gerar cura, vai gerar libertação, conversão, e isso tudo será gerado através de nós. E eu não permito, eu não quero que você fique de fora. E então, em nome de Jesus, vem com a gente para esse novo de Deus, para esse tempo sobrenatural que o Senhor está trazendo para as nossas vidas. É isso que eu libero agora, no poder do nome de Jesus. Se você puder orar comigo, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te honrar aqui nessa noite, Senhor. Nós queremos, ó Pai, liberar uma palavra, Deus, diretamente para o teu reino, dizendo que tu és bom, tu és maravilhoso, tu és poderoso, tu é o nosso Senhor, tu é o nosso Salvador. Sem ti nós não somos nada, porque o Senhor é tudo. Tu é maior do que o ar que nós respiramos, tu é mais essencial do que o ar que a gente respira. Tu é mais poderoso do que qualquer coisa, qualquer ser, porque tu é o nosso dono. E nós estamos aqui nessa noite clamando, Senhor, a Ti, porque nós queremos, ó Deus, entender cada dia mais sobre os princípios que o Senhor tem, as primícias da nossa renda, as primícias da nossa vida, as primícias, ó Deus, da nossa semana, do nosso mês, do nosso ano. Nós queremos dedicar a Ti. Então, ó Pai, que em nome de Jesus, aqui nessa noite, através dessa palavra, possam ser gerados propósitos de vida, propósitos de entendimento novo que o Senhor está trazendo para nós vivermos o Teu novo, a Tua graça e o Teu amor. Pai, eu abençoo a vida de cada um dos Teus filhos, que nós possamos estar juntos nesse ano do avivamento, que nós possamos estar juntos, ó Deus, nessa semana que nós teremos de adoração, semana, ó Deus, de louvor, semana, ó Deus, de entrega, a semana das primícias 2022, onde nós estaremos alinhando todas as coisas contigo. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Em nome de Jesus nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor estará fazendo mais e melhor por todos nós. Por mais que a gente tente, jamais, ó Deus, nós seremos suficientemente gratos a Ti por tudo que o Senhor já tem feito para nós. E por maior que seja a nossa primícia, ó Deus, tudo isso só é possível porque primeiro o Senhor já nos entregou. Primeiro o Senhor já colocou na nossa vida. E é isso que eu declaro nessa noite. E é isso que eu libero para a vida dos Teus filhos. Um tempo de paz, de alegria, de amor e de prosperidade. Em nome de Jesus. Quero terminar essa noite liberando uma palavra profética para você. Que em nome de Jesus você viverá e comerá do melhor dessa terra. Você viverá o melhor tempo da sua história. Deus está alinhando todas as coisas. Deus está promovendo um tempo novo para você. Existe uma porta aberta que ninguém pode fechar. E essa porta será de unção, de graça e prosperidade para a sua vida. Você viverá um tempo de honra, um tempo onde você verá o Senhor te colocando nos melhores lugares. Deus estará alinhando coisas na sua vida e você verá com os teus próprios olhos a graça de Deus sendo derramada sobre você. Deus, nesse tempo, está trazendo um período novo, poderoso e profético para você. As tuas palavras, cuidado com elas a partir de hoje, porque as palavras que saírem da sua boca vão se materializar.
Cuidado com a oração que você vai fazer a partir de hoje, porque Deus vai entregar para você. Cuidado com aquilo que você pedir, porque Deus virá com uma avalanche de milagres na tua direção. Deus está alinhando todas as coisas e um futuro sobrenatural já está sendo alinhado para a sua vida. Deus abençoe você. Deus abençoe o teu restante de semana. Conte com a gente. Estamos aí. Deus é mais e Ele vai abençoar você. Tchau. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.